amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é a Ana, é a dona Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, milho, é seu sonho sob medida. É ser atendido sem sofrência, no app, na vida, no zap, na agência. É gerente pra te impulsionar, Nunca te empurrar. é ter com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. não é só dinheiro, é ter com quem contar. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Como é que você tá de leitura? Mas seja sincero. Eu vou ser sincero. Tô lendo muito pouco. Muito pouco. É um hábito que eu adquiri já na adolescência e sempre gostei muito. Mas eu percebo que de uns tempos para cá a gente tem tido menos contato com os livros, menos contato com o jornal, que inclusive eu escrevo há 34 anos, no Diário do Suzano. Está caindo em desuso o jornal, que é lamentável. Mas para falar um pouco disso, eu estou recebendo aqui, nesse bate-papo nosso gostoso, no Celebrando, o Sacolinha. Ele acaba de lançar mais um livro na 27ª Bienal de São Paulo. Obrigado, viu? Já tivemos vários papos em outros momentos pelo jornal, e enfim, obrigado. Tamo aí, Gil, obrigado pelo convite. Vamos falar de literatura, vamos falar de livros. Inclusive, os livros que eu trouxe aqui no final eu vou deixar para você, que é para te ajudar a aumentar o seu nível de leitura, já que você tá devagar. Já que tá um fracasso a sua vida literária. Vamos lá. Menino, você começou quantos anos? 22 anos. 22 anos você Foi em tinha? 2002 que eu Não. comecei. Você tinha quantos anos? Eu tava com 18 anos. Era um moleque. Exatamente. Mas você já tinha essa consciência da necessidade que você precisava levar para outras esferas a literatura? Ou foi uma coisa assim, quero escrever? Não, então, quando eu comecei a ler, eu estava passando por um momento muito conturbado na minha vida. Eu era rimo de família. Com 18 anos? Com 18 anos. Eu estava com um padrasto desaparecido, que até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele desapareceu. O quê? Saiu para trabalhar e assim nunca mais voltou. E assim, não saiu para comprar cigarro e abandonou a esposa e os filhos, né? Saiu para trabalhar e não chegou no trabalho, desapareceu e até hoje está desaparecido. E a partir desse momento eu saio da casa da minha avó, vou morar com a minha mãe, né? Minha mãe vem morar em Suzano, eu vou morar com a minha mãe, lá no Jardim Revista também. E ali eu me vejo chefe de família, em meio à tristeza, né? Minha mãe chorando porque não sabia o que havia acontecido com o marido dela, meus irmãos chorando porque não sabia o que havia acontecido com o pai deles, e eu ali naquele meio. E como se não bastasse tudo isso, eu tinha iniciado a minha leitura. Eu comecei a ler no trem para passar o tempo, porque eu era cobrador de lotação no metrô Itaquera, então eu saía do Jardim Revista todos os dias até Itaquera e voltando para casa, e nesse caminho eu comecei a ler para passar o tempo. A gente não tinha celular, graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, não aguento pegar o trem todo dia e não ter o que fazer. Então eu começo a ler. Ali eu percebo que o livro era muito mais do que um passatempo. Eu estava falando melhor, eu estava andando, eu estava gesticulando de uma forma muito melhor, eu tinha assunto. Só que eu não tinha com quem conversar. Você teve um estudo em escola municipal, escola pública, escola pública. Corretamente. E eu saí da escola assim, sem ter conseguido ler um único livro. Porque para mim na escola era aquela coisa obrigatória. Né? Você fez até o colégio? Fiz, normal. Depois hoje eu sou formado em letras, né? Ok, mas naquele momento era o colégio. Naquele momento era só o colégio. E aí, como eu vi que eu estava mudando, a leitura estava mudando muita coisa, a forma de ver o mundo, meus pensamentos. Eu não pensava mais em mesquinharia, eu sempre pensava no algo maior, na minha evolução. É uma viagem louca, né? Sim, essa coisa sim. do livro. Né? E eu estava ali tremendo de vontade de fazer. Eu parecia um pastor da palavra literária lá no Jardim Revista.
Só que os meus amigos faltavam tacar pedra em mim, porque enquanto eles queriam... Já ficou louco agora? Vai ficar lendo? Não, enquanto eles queriam falar de uma fita que eles iam fazer no ônibus da Visu para ter dinheiro, vinha o chato aqui querer falar de poesia, de livros, né? Então foi até bom também, né? Assim como não existia celular e me levou para a leitura, foi até bom que eu não tinha com quem conversar, porque eu comecei a conversar com o papel. E nisso começa a surgir, né, timidamente, o escritor Sacolinha. E a primeira coisa, vou chamar de coisa, me perdoe, que você escreveu, que você conseguiu uma projeção? O que foi? Um conto, uma crônica? Foi um conto que foi publicado na Caros Amigos. Não é uma coisa, é um conto, então. Foi um conto que foi publicado na revista Caros Amigos. Na época, eles fizeram 3 edições especiais da Caros Amigos que chamava-se Literatura Marginal. Eles convidavam autores da periferia, que moravam em periferia, pessoas que moravam em periferia e que escreviam, né, para publicar os seus contos. Essa qualificação não te ofendia? Autor de periferia? Não me ofendia, apesar de até hoje eu dizer que eu não sou um autor A ou B, eu sou simplesmente um escritor brasileiro. E como escritor brasileiro eu posso escrever literatura negra, literatura marginal, mas naquele momento você foi visto como um autor de periferia. Sim, por estar no início de uma carreira. Às vezes é pejorativo o termo, talvez? Porque assim, marginal vinha com a ideia de você estar à margem da sociedade, à margem do mercado editorial, né? À margem de um mundo leitor, né? Enquanto acreditavam que na periferia as pessoas não liam, além de ler, tinham escritores. Então, assim, antes de eu começar a escrever, eu tinha lido cerca de 300 livros, né? Uau! Então, quando eu começo a escrever e recebo esse convite para publicar na Caros Amigos, eu vejo como uma ótima oportunidade, até porque até aquele momento eu escrevia meus textos em folha de sulfite e saía distribuindo para as pessoas, para divulgar o meu trabalho. Então, quando eu vejo que eu poderia chegar em todo o Brasil através das bancas de jornais, eu falei, é isso, vamos embora. E deu super certo, assim, eu fui muito lido através da Caros Amigos. Quando eu fui publicar o meu primeiro livro, a Caros Amigos saiu em 2003. Eu publico o meu primeiro livro em 2005. Então eu já tinha um certo nome divulgado no pelo meio. Brasil. Exatamente. O teu nome eu acabei nem falando, porque até eu esqueço. Sacolinha. Mas é que quem me chama de Ademiro Alves... Ademiro Alves. É somente os cobradores, né? Do telemarketing, né? Senhor Ademiro Alves está... A sua mãe, Ademiro, não faz isso, ela fala. Até minha mãe se acostumou agora, é sacola. Ela fala os mais íntimos é sacola. Ô, sacola, e aí, sacola? E tal. Tá. Aí minha mãe fala, eu sou a mãe do sacola, né? Eu sou a mãe do sacola e tal, né? Então, quando eu percebo que a leitura era uma coisa mágica, eu quero começar a passar para os meus amigos. Tá. A partir daí eu começo a escrever, porque eu falei, se eu lendo já é uma coisa mágica, imagina eu escrevendo. E quando Sacolinha ganhou seu primeiro dinheirinho com livro? Olha, inclusive... Ou com conto, às vezes concurso. Concurso a gente ganha dinheiro também. Sim. Inclusive foi algo até que eu não esperava. Ganhar? Foi um cachê da Caros Amigos. Eles convidaram a gente e não falaram nada de cachê. Olha, nós vamos publicar assim, assado. Você tem um conto aí, manda pra gente que a gente vai avaliar. Artista é tudo assim. Eu vou mandar porque eu vou... Artista não pensa em dinheiro, é uma desgrama. Sabe qual que era o problema, Gil? É que, além de eu não ganhar dinheiro até esse momento, eu gastava dinheiro. Claro. Eu gastava dinheiro fazendo xerox pra distribuir meus livros. E tinha concursos literários, hoje não tem mais, né? Mas tinha concurso literário que a gente pagava taxa de inscrição para se inscrever. Taxa de inscrição. Então, assim, eu gastava dinheiro nisso. Aí, quando alguém, né, uma instituição como a Caros Amigos, liga e fala assim, passa a sua conta que a gente vai depositar o cachê do conto. Eu falei, como assim cachê do conto? Como assim? Porque pra gente o pagamento seria a divulgação, a distribuição em todo o Brasil. Artista. Né? E nem foi algo muito assim... significativo. Muito significativo, assim, né? Apesar de ser perto do valor do salário mínimo, né? Na época, acho que o salário mínimo estava R$200 e poucos, eles pagaram R$180 pra gente. Mas olha aí, se hoje é 1.200, você ganhar R$1.000... Para quem nunca ganhou absolutamente nada não, com literatura. Super feliz. Eu assim. imagino. Eu fiz a feira, fiz a compra do mês no mercado lá em casa. Ela falei, mãe, isso aí é dos livros, então eu vou me inspirar a fazer muito mais, que eu posso ganhar muito mais, assim. Foi aí que você enxergou que você podia ganhar dinheiro? Sim. Foi aí que eu percebi, porque assim... eu era cobrador de lotação nessa época, né? E eu ganhava R$15 por dia. Mas você já saiu naquele momento?
Não, continuei não é trabalhando. Não, continuei trabalhando, assim. Nisso eu sou uma pessoa muito, muito segura, muito responsável. Digo que falta um pouco de coragem para certas coisas, né? Ou seja, eu vou sair agora da lotação. Mas é importante ter a coragem. É importante. Essa coragem aconteceu em 2012, quando o Marcelo Cândido não conseguiu eleger o seu sucessor aqui na cidade de Suzano, e eu trabalhava na Secretaria de Cultura, e eu falei assim para mim, olha, eu vou sair agora da Secretaria de Cultura de Suzano e eu vou trabalhar com os meus livros. Eu vou viver de literatura. Esse é o momento. Então, né? Tem 12 anos apenas que você resolveu que eu seria... resolvi. Eu não sei se... Eu não lembro o nome da novela, mas eu sempre me lembro desse exemplo. Não sei se era a novela dos Berdinazzi e dos Mezenga, né? Teve essa novela. Que tem um episódio que o cara, ele enterra o facão. Essa já é outra. Qual que é o nome dessa novela? É o Renascer, que acabou de passar o remake. Então, eu não sei qual que era a promessa. Ele falou, olha, quando esse facão enferrujar, tem que acontecer isso aqui. Tem que ter acontecido isso aqui. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu saí da Secretaria de Cultura em 2012. O Valmir Pinto até me convidou para trabalhar com ele no mandato dele de vereador, mas eu falei, não, Valmir, agora eu quero me dedicar ao meu trabalho literário. Isso para mim soou como um facão, né? Olha, quando esse facão enferrujar, e vai virar. Eu falei, eu preciso fazer virar, porque eu não posso mais voltar atrás, eu não posso pedir emprego mais para ninguém, eu não posso mais eu tenho que fazer esse negócio virar, nem que eu tenha que voltar a vender livro na rua. Porque quando eu publiquei meu primeiro livro em 2005, eu fui vender na rua. Qual foi o primeiro? Eu acho que eu não tenho todos aqui. O primeiro foi o romance Graduado em Marginalidade. Graduado em Marginalidade. Isso, eu lancei ele aqui na Secretaria de Cultura. Me lembro. Em 5 de agosto de 2005. Foi muito bacana, assim, muito significativo. Porque, fez 19 anos agora? 19 anos. Uau! Eu convidei, assim, amigos, familiares, todo mundo. O Diário de Suzano abriu espaço para eu divulgar e tal. Me lembro. E assim, lotou. Tiveram 200 pessoas presentes no lançamento. A maioria é tudo amigo. Né? Muitos nem liam. Muitos eram esses que me convidavam para fazer uma fita e tal, né? E que vieram para o lançamento, assim, não iam comprar o livro, né? Muitos até eu dei de presente. Meus amigos, inclusive, não sabiam nem abraçar, né? Eu falava, não, beleza, obrigado, vem cá, me dá um abraço. E eles duros, assim, né? Tipo, periferia, aí, homem, que história é essa e tal, não vem né? com essa palhaçada, não. E aí eu vendi 48 livros nesse lançamento. Até que deu um dinheiro bom, mas só foi o suficiente para pagar a noite. Para pagar. Né? O coquetel, as pessoas que trabalharam e tal. E dali a 18 dias, mais ou menos, eu tinha uma segunda parcela para pagar para a gráfica que imprimiu os livros. Uau! E aí foi quando eu falei assim, preciso ir para o centro de São Paulo, vender livros de mão em mão, né? Você foi? Fui. Me inspirei muito em Plínio Marcos, que vendia os seus livros na porta dos teatros e tal, na USP. Só que como eu não era conhecido ainda... Áureos tempos do Plínio Marcos. Naquele momento funcionou. Eu fui vender nos pontos de ônibus da Paulista e na porta dos bares na Vila Madalena. Ali. Mas você vendeu? Conseguiu vender? Eu confesso que demorou alguns dias para eu conseguir vender livro de mão. O primeiro livro lá no centro de São Paulo. Teve algum dia que você não tinha dinheiro para voltar para casa? O primeiro dia. O primeiro dia foi uma coisa assim louca. R$2, eu tava com ele na carteira só para pagar o trem. Então eu coloquei 30 livros na mochila e vim de a pé do Jardim Revista até a estação de trem de Suzano. Paguei o trem, eu pensei, chegando lá em São Paulo... Eu vou ter que vender um livro pelo menos. Não, mas eu tava crente que eu ia vender os livros. Os 30. Eu falei, eu vou vender todos os livros, pena que não cabe mais na mochila, né? E eu só tava com uma maçã também, né? Aí eu falei, não, vou vender tudo, tenho dinheiro para voltar e para comer, né? E eu só recebi não o tempo todo. Eu ainda era inexperiente, né, na arte de vender livros. Não sabia como abordar corretamente. E hoje eu reconheço que é até uma coisa chata, a pessoa ali tomando uma cerveja, fazendo um happy hour, chega alguém querendo falar de livros, né? E aí, assim, deu 4 horas da manhã, já era hora de voltar para casa, eu não tinha vendido nenhum livro, só tava com uma maçã no estômago e nenhum dinheiro para voltar para casa, né? E daí? Eu contei com a solidariedade de um segurança de uma estação do metrô, que deixou eu passar por baixo da catraca. Ele viu que não era golpe, né? Mostrei para ele os livros, olha, sou autor, não consegui vender nenhum livro. Não chorou? Quase chorei, assim. E o segurança falou, vai, passa antes que alguém veja e tal, né? Passe e some daqui. Fiz baldeação no braço, peguei o trem até Suzano, cheguei aqui e fui de a pé para casa, assim, com aquela mochila pesando 1 tonelada e o estômago, assim, colando de fome. Inclusive, na ponte do Rio Tietê, antes de começar a subir pro Jardim Revista ali, eu parei ali por um momento, assim, por uma fração de segundos, eu pensei em pegar minha mochila e jogar no rio, sabe, assim... Eu me perguntei, será que meus amigos estavam certos? Será que livros não é pra gente, né? E ainda bem que eu não fiz isso, né? Hoje a gente tem um rapper aí que é bastante conhecido,
chamado Emicida, que ele diz assim: você é o único representante do seu sonho aqui na face da Terra. Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. Então era como se essa frase já existisse na minha cabeça em 2005. Quando eu penso em jogar mochila, eu falo, não, eu sou o representante do meu sonho. Do meu sonho, se isso não fizer eu insistir, e eu insisti e cheguei aqui hoje, né? Sacolinha, a gente tem muita coisa para falar, mas o nosso tempo aqui também é limitado. A você que quer saber mais sobre ele, o site dele, se eu estiver falando errado ele me corrige, escritorsacolinha.com, ok? Isso mesmo. O contato por WhatsApp, porque ele é palestrante também, é o 11 99526 3561. E o Instagram dele, onde que eu anotei? Mas eu anotei. Ele pode falar, é o escritor.sacolinha. Isso. É isso? Exatamente. Ele acaba de lançar um livro na 27ª Bienal de São Paulo, que está aqui, o livro, que é o livro, inclusive, a Alanda ainda está de pijama. Parece minhas filhas, né? A Alanda é a filha dele. Exatamente. Do que se trata esse livro? Esse livro, ele fala do dia a dia de uma adolescente que durante a semana ela é um raio, faz tudo que tem que fazer, vai pra escola, faz natação, faz inglês. Mas quando chega o domingo e feriado, parece que essa Alanda se transforma. Uma espécie de bicho preguiça, assim, sabe? Fica hibernando. Ontem mesmo... Essa é a Alanda, literalmente? É a Alanda, minha filha. Literalmente? Literalmente. Ontem mesmo, eu fiz um teste com a minha esposa. Eu falei assim, não vamos encher o saco da Alanda Como hoje. Chama vamos ver sua esposa? Landi. Landi? Isso. Falei, Landi, não vamos acordar ela. Não vamos insistir. Vamos ver que hora que ela vai levantar da cama. Eu também acho. Deixa. Levantou 2 horas da tarde. A irmã, a mais nova, foi até lá saber se ela estava viva. Como chama a mais nova? Mais nova é a Laura. Laura, é o contrário, totalmente espoleta. Domingo, 8 horas da manhã, tá de pé já. O que nós vamos fazer, pai? Vamos aqui. Porque não existe duas pessoas iguais. Exatamente. Né? E aí eu escrevi um livro da Alanda, né? Pra contar um pouco dessa ideia, dessa história, né? Como assim, né? A pessoa, ela 6 dias da semana, ela é aquela energia, aquela disposição, mas um dia da semana ela parece que morre. Deixa eu ver. Assim, sabe? Esse livro é um presente para mim, olha. Sim, exatamente. Obrigado. Eu tenho quase todos os livros do Sacolinha, ilustrações da Jana Santos. E a editora é? É um selo Vasto Mundo. Selo. Isso, é o selo Vasto Mundo que eu criei para publicar algumas edições minhas. Eu ia perguntar, você criou. Sim, eu ia falar sim. editora, você criou um selo. Criei um selo, porque tem alguns livros meus, nem toda editora quer publicar, né? Então o último meu que foi publicado por editora é o Entre Amar e Morrer Eu Escolho Sofrer, que é publicado pela editora Todavia, né? E aí, esses outros 2 infantis, eu falei, eu mesmo vou publicar pelo meu selo, né? Então, eu publiquei o Ike Ted, que é baseado na filha mais nova. Na Laura. Né? Uma criança cheia de energia que quando não tem nada pra fazer... Quando não tem o que fazer, a Laura fica danada. Que tédio, não tem nada pra fazer. E né? Tem quantos anos a Laura? A Laura tem 8 anos hoje, mas eu comecei a pensar no livro quando ela tinha 3 anos, né? 3 anos. 3 também anos. É a Jana. É, ilustrado pela Jana, que Santos, é uma também é artista pelo seu plástica selo. aqui de Suzano. Exatamente. E esses livros a gente trabalha muito com a ideia da alfabetização, tanto que cada um tem um refrão, né? O refrão do Ike Tédio é: mora em uma casa que parece um prédio, toda hora subindo, descendo e dizendo: ai, que tédio. E as crianças adoram repetir, né? Eu vou nas escolas, as crianças: ai, que tédio. Você também dá muita palestra para crianças, já fez eventos que reúnem crianças também? Sim, palestras sim. Em escolas, quem quiser. Obrigado pelos 2 livros. De nada. Eu te agradeço imensamente. Eu tenho livros do Sacolinha e eu sou um grande admirador da tua carreira. Acompanho desde o começo, eu acho que posso dizer dessa maneira. Sim. Com certeza. Acompanho desde o começo. Os e-books, como é que são esses e-books? Com exceção dos livros infantis, todos os outros meus livros, eu tenho 13 livros no total. 13 livros. 11 livros meus estão em e-book, onde as pessoas podem ler no Kindle, no celular. E eu senti essa necessidade durante a pandemia, né? Foi um dos meus aprendizados. O Correio, infelizmente, ainda é uma instituição arcaica, né? Não aceita cartão, não aceita Pix. Ainda não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Você chega... Você chega lá, ao invés de ter uns totens para você mesmo despachar, não, tem pessoas lá que te atendem, aquela morosidade e tudo mais. E a cada 10 livros que as pessoas compram meu que é enviado pelo correio, um é extraviado.
né? Mentira. Exatamente. E aí, quando veio a pandemia, que o serviço piorou ainda, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Alguns livros meus, que as editoras já tinham colocado em e-book, né? Já estava, eu falei assim, os outros que não estão, eu vou colocar também. Então, assim, como não tem a impressão, os e-books são muito mais baratos, né? Tá. Você não precisa esperar 2, 3 dias para chegar, você com um automático. clique comprou, já tá lá no seu Kindle ou no seu celular, no seu app, e você lê lá. E é algo que eu procuro fazer sempre. Eu sempre procuro ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então eu evoluo bastante no meu trabalho literário. Eu sou escritor, mas também sou empreendedor literário, porque eu vivo do meu trabalho, então eu sou uma empresa também, né? Então essa de colocar todos os meus livros em e-books também tem a ver com isso e com o aprendizado que eu tive na pandemia. E você tem um podcast também. Eu fiz, na verdade, fiz uma temporada. Fez uma temporada. Né? A ideia era reunir material pra gente inscrever depois pros projetos de editais de podcast, de audiovisual e tal. O nome do podcast é Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto, porque tudo que eu faço é relacionado ao meu estilo de vida. Então lá no podcast eu posso falar tanto de literatura, quanto eu posso falar de alimentação saudável, da horta orgânica que eu tenho em casa, das receitinhas que eu faço. Olha isso. Né? Então por isso o podcast de literatura, mas nem tanto. Quem quiser acompanhar os que já foram gravados, tá lá no YouTube, no nosso canal Trajetos, podcast de literatura, mas nem tanto, ou no Spotify também. E pra gente encerrar, você acha que a literatura transformou a sua vida? Transforma a vida das pessoas? Transformou a minha vida, Gil, e transforma todos os dias. Às vezes, por conta da correria, eu fico 3 dias sem tocar no livro. Eu sinto que não é possível, eu não evoluí esses 3 dias, eu preciso ler. Então eu tenho uma meta na minha vida que eu sigo à risca, que é assim, 20 páginas por dia, pelo menos. E se eu ficar 3 dias sem ler, quando eu for ler de novo vão ser 60 páginas, porque eu preciso pagar as outras que eu não li. Tem multa. E eu quero ser essa pessoa que faz o que fala. Então não adianta eu chegar na escola, toda semana eu estou pelo menos em uma escola pública incentivando a leitura e eu mesmo não estou incentivando a minha própria leitura, né? Eu tenho que fazer jus. Os livros mudaram a minha vida, porque se não fossem os livros eu não estaria aqui hoje para estar conversando com você. Talvez, eu arrisco dizer que talvez eu estaria ali fora ali esperando para te assaltar, Gil. Porque era uma coisa que tinha na minha época, era a única coisa que tinha. Eu ia falar de livro para meus amigos levantavam a camiseta, mostravam a arma e falavam assim, mano, esquece esse negócio de livro, vamos fazer uma fita, cara. Isso aí não vai dar dinheiro pra nós não, sabe? Então os livros me salvaram. E eu procuro mostrar que pode salvar a vida de outras pessoas também. E a Landa e a Laura, como é que são na leitura? É uma coisa que eu nunca insisti assim pra elas, assim, tipo, vamos ler aqui isso e tal. Eu mostro através do exemplo. Eu insisti. Não, porque assim, eu sou... É uma coisa muito natural em casa. Minha esposa é professora, lê também. E eu tô sempre lendo, tô sempre escrevendo. E a gente tem uma biblioteca em casa, né? O meu escritório não é chamado de escritório em casa, é chamado de biblioteca. Então, só de ter uma biblioteca em casa, de ver o pai lendo, a mãe lendo, automaticamente elas são inspiradas. Porque é isso, é o exemplo, né? A gente vai se inspirando em quem tá mais perto. Como eu ficava muito perto dos autores que eu gostava na época, que eu lia, eu ia atrás de palestras e tudo mais, eu me transformei em escritor. Talvez se eu tivesse ficado muito mais perto dos meus amigos, eu teria me transformado em outra coisa. E quem quiser adquirir esse livro seu, que é o lançamento agora, A Alanda Ainda Está de Pijama, como é que faz? Ou esse outro, Ai Que Tédio? Isso. Qualquer um desses livros meus, as pessoas encontram em qualquer livraria virtual, mas se você comprar através do site que o Gil falou aqui, que é o escritorsacolinha.com, o dinheiro ele vem integralmente para o autor e eu faço o seguinte, 50% do que eu ganho com os livros, com as palestras, eu pago as minhas contas e os outros 50% eu desenvolvo projetos de incentivo à leitura. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de grafite de poesia nos muros. A gente pinta o muro, joga uma poesia lá, uma ilustração. A gente planta uma árvore, se o morador deixar ali na calçada, a gente limpa, deixa um espaço bonito de convivência, né? Eu não sei grafitar, então eu tenho que contratar algum grafiteiro para fazer isso para mim. Então eu pago esse grafiteiro, tem a alimentação do grafiteiro, tem a tinta que eu preciso comprar. Então esse é só um dos projetos que eu estou falando para vocês aqui. Então quando você compra através do meu site, você está contribuindo para esses projetos. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Sacolinha, que projeto bacana, como é que eu posso ajudar? Você quer uma lata de tinta, você quer isso? Eu falo, compra meus livros no meu site, você vai estar me ajudando 100%.
Isso não é um sacolinho, é um sacolão, né? Porque ele vem com tudo. Sim. Cara, que prazer enorme. Cada vez que a gente conversa, tem a oportunidade de conversar, e outros papos que nós já tivemos em entrevista, eu vejo teu amadurecimento, teu profissionalismo, a maneira como você conduziu a sua vida, a sabedoria que Deus te deu e você soube utilizar, porque não adianta Deus dar sabedoria e a pessoa não saber utilizar, não saber colocar a vida nos trilhos que eu chamo de trilhos corretos, porque infelizmente todo mundo tem a oportunidade de ir para a marginalidade. A escolha está na sua mão, como esteve na dele, e ele soube fazer. Parabéns. Obrigado, Gil, obrigado pelo espaço. Aqui é squeeze do Sicredi pro Sacolinha, que caminha muito por todos os cantos aí, para que você, onde esteja, tenha a sua água fresquinha aí, que essa squeeze é muito legal. Obrigado, Gil. Eu adoro ganhar a garrafinha, porque, como eu disse, eu sou um cara também da alimentação saudável. Uma coisa que eu não abro mão é dormir bem, tomar banho de sol e beber água. Então, eu tô sempre com a minha garrafinha de água e tal, então calhou. Obrigado. Tá aqui também o panfleto do Recanto das Árvores da Gênia Construtor, um condomínio residencial. São apartamentos de 50 metros quadrados. Depois você dá uma olhadinha aí. Opa. Pode não servir para agora, mas lá na frente serve. E você que tá assistindo a gente, segue lá a Gênia que você vai gostar. Obrigado, viu, Sacolinha? Obrigado, Gil. Tamo junto, conta comigo. Sempre importante estar aqui, ainda mais se tiver um cafezinho. Eu adorei o café que eu tomei aqui hoje. Café tem, hein? Só vir. E sempre que eu estiver passando por aqui, eu falo, vou ali no Gil ali tomar um café, que café é bom, viu? Obrigado. Esse é o Sacolinha. Tchau, tchau.